primeiro Congresso Brasileiro de Cinema aconteceu em 1952 com participação dos principais produtores e cineastas do Brasil. Na altura, as principais questões eram a sindicalização do setor, a formação de mão de obra, a organização institucional e a criação de uma distribuidora de filmes brasileiros. Os tempos mudaram. Depois de passar pelo Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Fortaleza e Porto Alegre, a 9ª edição do Congresso acontece pela primeira vez aqui em Brasília, tendo como pautas principais a aprovação da cota de tela e a regulamentação do VOD. Aproveitar e fazer uma saudação na pessoa da deputada Jandira Fegali, pela história dela em relação à defesa das pautas da cultura do nosso país. Saudando assim a todos para fazer também uma homenagem e também fortalecer nessa homenagem que houve a figura do Luiz Carlos Barreto, da sua esposa. Saudar também as palavras que ouvimos aqui do nosso querido Cacá Diegues, o Zelita, todos que defendem, e que entregaram as suas vidas ao cinema brasileiro, a defesa desse legado tão importante para o Brasil. E saudar também especialmente as pessoas que trabalharam responsável por esse congresso, para restabelecer, para fazer acontecer esse congresso ainda esse ano, porque eu acho que isso é de um simbolismo muito importante para nós todos do Ministério da Cultura, que estamos nesse momento de reconstrução, de retomada das políticas públicas da cultura para o nosso país, fazendo um esforço enorme para entregar todas as coisas que estavam no radar do Ministério da Cultura, da missão do Ministério desse ano. Graças a Deus nós estamos conseguindo entregar, mas especialmente na retomada das políticas em relação ao setor da indústria audiovisual cinematográfica do Brasil. Eu, como admiradora que sou também da produção nacional, eu tenho assim, eu gosto de ver as obras, e também pelo fato de onde estamos saindo, Foram 6 anos de desconstrução de um legado que estávamos já próximos de algumas conquistas que estamos retomando agora. E o que eu acho mais importante, que foi falado aqui também, e que eu acho que que vai ser crucial para a gente conseguir colocar as conquistas que o cinema brasileiro precisa, é justamente a retomada do Congresso Nacional de Cinema. Eu acho que está mais do que na hora da gente retornar o que o cinema brasileiro merece de reconhecimento, potencializar essa qualidade pela importância que é em relação ao mercado brasileiro. Já foi dito aqui, se eu for falar de novo, é repetir, chover no molhado, e a gente não precisa. Agora, importantíssimo é essa congregação, importantíssimo é esse congresso, importantíssimo a carta que foi lida aqui, importantíssimo porque fortalece o que estamos defendendo. E, com certeza, nós queremos o melhor. Então, eu quero parabenizar e dizer isso. O Ministério da Cultura está à disposição. Começamos uma retomada também de uma relação com a Ancine, muito positiva de diálogos. Nós somos as reuniões que existem os debates, é necessário, mas a gente está sempre defendendo o melhor, e a gente sabe também com essa renovação, a chegada de Paulo é importante, o novo Conselho Superior de Cinema é importante, o plano anual de investimento que fizemos agora é importante. Nós queremos cada vez mais afinar para acertar e atender o que o nosso setor da indústria de cinema nacional, independente, merece. É uma grande missão que, com certeza, o Ministério da Cultura sozinho, o governo sozinho, não vai fazer. Vai precisar do Congresso, mas principalmente dos maiores interessados no setor, que é justamente o setor do audiovisual cinematográfico brasileiro. Não é uma luta fácil, mas é uma luta possível. E, da parte do Ministério da Cultura, podem contar com todo o nosso potencial para essas conquistas. Então, muito obrigada, parabéns mais uma vez ao Congresso. Eu quero muito essa carta, tá?
tá? Vamos ferir. Isso aí. Parabéns, felicidades para nós. Débora, qual a avaliação que você faz desse encontro, desse 9º Congresso Brasileiro de Cinema e Audiovisual? Olha, uma oportunidade de encontrar com entidades do Brasil todo. Nós tivemos aqui 56 entidades representativas do setor, entre sindicatos e associações. Então é uma oportunidade ímpar de você compartilhar os desafios do momento, ouvir, né, fazer uma escuta sobre o que está afetando cada um em cada ponto do país e poder somar forças para que nós possamos avançar, especialmente em alguns projetos de lei que estão em curso no Congresso Nacional agora. É a hora de união do setor e é muito importante esse momento. É quase um momento histórico, porque a gente ficou quase 13 anos sem congresso. E qual o balanço que você faz desse encontro que vocês tiveram, né? Quais são os principais pontos discutidos aqui no Congresso? Eu acho que são esses 3 primeiros pontos. A aprovação da regulação do streaming, a lei dos direitos autorais e a cota de tela. Entretanto, tem vários outros temas que vão ser apresentados para o governo, seja para a Ancine, para a SAV ou para outros, que são muito técnicos e bem detalhados. Mas eu acho que esses são os principais agora, a nossa bandeira do nosso setor. O Congresso não é... Ele pega todo o ecossistema, seja exibição, formação, preservação, divulgação. Temos 56 associações aqui, de todo o Brasil, de todo tipo de segmento. Então, ele é bem representativo do ponto de vista institucional. Jandira, qual a importância dessa mobilização do setor do cinema e do audiovisual brasileiro para, enfim, ir atrás das demandas que o setor necessita? Bom, primeiro eu acho fundamental que o setor dê conhecimento ao parlamento da profundidade das suas demandas, da abrangência da demanda e como isso impacta na política industrial brasileira, no PIB, na economia. Quer dizer, não é apenas ver o filme, é entender como ele é produzido, a importância da obra brasileira, a importância da produção independente e como o parlamento pode contribuir para que isso de fato tenha a sua marca, o seu registro e a devida regulamentação. Nós já conseguimos aprovar na Câmara a cota de tela nos cinemas para a produção nacional, já conseguimos aprovar a prorrogação da cota na TV paga, nós já prorrogamos a Lei Paulo Gustavo, a Aldir Blanc está em curso e agora tem o VOD, que é a regulamentação no streaming dessa participação. Tem 2 textos na pauta, um no Senado e outro na Câmara, os 2 precisam evoluir, então eu dou acompanhamento direto a isso, porque entendo a importância desse segmento na cultura brasileira, não só na dimensão social, cidadã, mas na dimensão industrial e econômica também. O deputado André Figueiredo está vindo com um projeto mais equilibrado, né, do que o projeto do Senado, que teve muita movimentação ali que acabou desequilibrando, na nossa opinião, né, contra a produção independente brasileira, mas o projeto da Câmara dos Deputados do André Figueiredo deve vir com mais equilíbrio. É uma regulação para os próximos anos, né, no mínimo para os próximos 10 anos, e que solidifica o que a gente entende que é a regulação para a indústria audiovisual brasileira. O que a gente está propondo, na verdade, é o que a gente sempre propôs, são os nossos pilares, né? A defesa da produção independente brasileira, a proteção da propriedade intelectual e do direito patrimonial com as empresas brasileiras, a garantia de presença do conteúdo brasileiro e brasileiro independente em todas as plataformas, em todos os canais de exibição de conteúdo audiovisual, uma Condecine, que é a contribuição, né, de todo mundo que está nesse mercado, que usa o ecossistema do audiovisual para ganhar dinheiro, basicamente, uma contribuição boa, né, para isso reverter em novas obras e tal. A gente entende que ele tem uma Condecine que, na nossa opinião, ela é baixa, ela é potencialmente baixa,
né, para tudo que se precisa fazer e para o tamanho do nosso mercado. A gente tem o segundo mercado consumidor no mundo das plataformas, em número de assinantes, e o quarto em renda para as plataformas. Então, a gente precisa ter uma contribuição robusta para o nosso mercado. Qual é o valor que esse PL propõe e qual o valor que o setor gostaria? Ele propõe 3% e o relatório do deputado André Figueiredo propõe 6%. Né? Do Eduardo Gomes, 3%, e do André Figueiredo, 6%, é o dobro. Né? Então a gente entende que precisa ter uma possibilidade de abatimento, né, se as plataformas investirem diretamente em conteúdo independente brasileiro, que os direitos são da produtora, não são da plataforma. Então é uma possibilidade de ter um acesso mais ágil, né, de você chegar mais rápido o recurso na ponta. E, por outro lado, metade disso vai direto para o fundo setorial. Nós queremos construir um caminho que seja minimamente consensual, mas o PL da Câmara ele tem preponderância sobre o do Senado por ser mais antigo. Deveremos votar, se não ainda esse ano, mas no início do próximo ano, o nosso relatório aqui na Câmara dos Deputados irá para o Senado. Caso seja feita alguma alteração, voltará para a Câmara, que nós faremos os ajustes necessários, de modo que nós possamos ter o fortalecimento do setor audiovisual brasileiro, o fortalecimento da cultura do nosso país, através de uma regulação que é imprescindível, que é a regulação do streaming. E quais são os principais pontos desse PL? Bem, nós temos aí uma contribuição sobre o faturamento de cada empresa, uma contribuição escalonada, né, dependendo do faturamento de cada plataforma, que pode ir até 6%, dos quais pode vir metade desses 6% pode ser convertido em contratação de produtoras de produção independente no nosso país, de investimento e qualificação de mão de obra. Então nós temos digamos assim, a necessidade não apenas de arrecadar, mas fazer com que essa arrecadação, seja ela direta ou indireta, possa fortalecer principalmente o conteúdo independente do nosso país, né? Que nós tenhamos aí o fortalecimento não de umas poucas empresas que já são fortes, mas digamos assim, a capilarização desses investimentos e, consequentemente, a cultura sendo cada vez mais enraizada no imaginário do nosso povo. Paulo, com que expectativas e com que desenhos de propostas e trabalhos você assume, então, o cargo de direção da Ancine? Primeiro, tentar entender, compreender o contexto, porque eu estou voltando à Ancine agora, mas o país é diferente, a Ancine é diferente, o ambiente audiovisual é diferente. Nesse momento tem uma série de pautas regulatórias muito importantes, cota de tela, cota de programação em TV paga, e tem o desafio da regulação do vídeo sob demanda. Mas esse desafio, para que ele seja cumprido mesmo, a gente precisa compreender. E eu acho que a gente está num processo, a sociedade como um todo, governo, entidades, os próprios agentes econômicos do setor, num processo de compreensão do que é isso para a gente fazer o melhor trabalho possível. Existe uma expectativa da retomada após pandemia, após o último governo, da paralisação do setor, mas existe uma expectativa também em relação ao ambiente regulatório. Então, eu acho que 2024 promete um ambiente onde a Ancine vai precisar enunciar agenda regulatória, enunciar calendário de financiamento, para que o setor consiga se organizar para responder essas demandas. A relação da sociedade civil com a administração pública sempre vai enfrentar essa questão da desburocratização. Uma burocracia é necessária, que é uma forma de organizar processos, sistemas e tudo mais. A questão é como fazer com que a Ancine ela rode a sua operação na velocidade que o mercado precisa. E tudo num contexto de retomada da operação, retomada depois de um processo como o que a gente viveu. Eu estou chegando agora, então vou entender e ver qual é a colaboração que eu posso dar para que a gente consiga dar suporte aí ao processo audiovisual. Uma outra lei que está sendo tramitando no Congresso, que é 3905, que é uma lei que busca simplificar o fomento cultural como um todo, não só para o audiovisual. Então, uma lei que seria muito importante para a gente que passasse, porque as burocracias da prestação de contas, a parte de fiscalização, muitas vezes a Ancine não dá conta de analisar da forma como vem sendo analisada, então acumula, e aí ela não tem capacidade de fomentar mais. Então é um imbróglio que vem se arrastando desde 2019, que seria, enfim, pelo menos parcialmente resolvido por essa nova legislação. Como estão as conversas do setor com o MINC? Olha, o MINC tem trabalhado bem
tentando fortemente conseguir cumprir com essas pautas que estão aí já desde 2013, sei lá, e que está trabalhando bastante junto com o setor, junto com o parlamento, junto com outros setores do governo, para que a gente possa ter essas pautas cumpridas. É um momento muito importante para o audiovisual brasileiro. Esse congresso acontecer nesse momento e recebendo entidades de todas as regiões, nós da CONE, Conexão Norte, Nordeste e Centro-Oeste, sim, a gente está muito feliz de participar, temos representantes de vários estados participando do congresso e tem uma discussão em pauta que está norteando muito, que é a regulação do VOD, né, nesse momento. Então, participar com temas tão importantes e urgentes a serem discutidos, alinhamentos entre as outras associações, entre os sindicatos, né, para que o audiovisual brasileiro se fortaleça nessa defesa, né, dentro da regulação, porque a gente está brigando pela proteção mesmo da produção audiovisual independente brasileira. Você, como representante da CONE, quais são as demandas com relação à descentralização dos recursos? É muito importante que esteja prevista nessa regulação do VOD a descentralização, a regionalização. Eu venho do estado do Tocantins, sou realizadora do estado do Tocantins até os 9 anos de idade. Eu não conhecia televisão e eu fui alcançada pelas políticas públicas. Então, várias ervas que estão desaparecidas, que ainda invisíveis nesse nosso Brasil profundo, tem que trazer seu olhar, suas narrativas, mas isso na prática, porque, Simone, há esse discurso de que queremos a diversidade, todos os olhares, todas as narrativas, mas na prática e na lei, é muito diferente, sabe? Ainda enfrentamos desafios com editais excludentes ainda. Então tem que chegar, o momento de estar na lei, nessa regulação, prever isso, essa regionalização é agora. Ontem eu fiquei observando Ana Vidigal do Macapá falando, sabe, as meninas do Piauí com lugar de fala. Então isso é o que a gente brigou há muito tempo atrás para chegar a esse lugar. Claro que a gente tem que avançar muito, por isso a gente vai continuar militando. Mas temos que celebrar, sim, está muito, assim, tá bonito de ver. É uma construção que traz um esperançar forte, sabe? Essa diversidade, né? A foto está mais bonita. A foto está mais bonita. E tem uma coisa que eu digo, Simone, que é o Brasil se ver de verdade. A gente fala que um dos grandes gargalos do cinema brasileiro é alcançar seu público, né? E o Canal Brasil tem um papel essencial nisso, que o Canal Brasil mostra o Brasil para o Brasil. O público quer se ver. No último dia do 9º Congresso Brasileiro de Cinema e Audiovisual, um grupo formado por representantes de 56 entidades do setor, de todos os segmentos e territórios do país, vieram ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal para sensibilizar parlamentares sobre a urgência da aprovação de marcos regulatórios do setor e entregar a carta que urge pela valorização e fortalecimento da indústria audiovisual brasileira independente. Todos nós aqui somos frutos das políticas públicas construídas nos últimos 30 anos e que contaram com as mãos dadas de vocês. E agora o grande marco legal que a gente espera, sem dúvida, é a lei do VOD, né? Porque ela vai determinar o nosso futuro para os próximos 20 anos. E os pontos principais que nós precisamos sempre reforçar, eu sei que as nossas deputadas estão com tudo isso na ponta da língua, né, porque nos ajudaram a construir esse projeto, mas é importante a gente reforçar que nós precisamos de cota de tela também nos catálogos de streaming, né, e precisamos também do destaque desse conteúdo, porque não adianta a gente ter uma cota e ficar no porão das plataformas. Nós precisamos de uma Condecine substancial, porque o que foi aprovado no Senado hoje é praticamente nada, 3% para um país que é o segundo maior consumidor de streaming do mundo, né, onde a gente gera... fora as deduções. Fora as deduções. 70% para fora as deduções, né, então a gente reivindica um percentual maior.
E o coração de tudo isso, que é a defesa da propriedade patrimonial na mão de brasileiros e de brasileiros independentes. Eu sou a Bárbara Matias Cariri, eu represento a rede Catarririne, que é uma rede de mulheres realizadora de audiovisual. Eu acho que é muito importante estar num lugar como esse, e eu fico muito nervosa e emocionada, porque nós sempre fizemos audiovisual. A câmera, pra gente, é uma arma. Pra gente sempre foi uma arma de denúncia. É um documento pra gente. É tanto que, às vezes, as pessoas pensam que o audiovisual indígena é só documentário. Mas é porque as nossas narrativas, as nossas questões, elas são tão intrínsecas no nosso cotidiano que pra quem tá de fora parece que a gente é um outro Brasil. Parece que esse país não tem pessoas indígenas. E nós somos um grupo de mulheres, autoras, mulheres fazendo audiovisual. Uma coisa é o audiovisual feito por uma pessoa não indígena. Massa, aliados, estamos juntos. Outra coisa é o audiovisual ser feito, uma arte ser feita, ser criada por pessoas, né, indígenas, ainda mais mulheres. Então, assim, muito bom estar aqui, e acho que o audiovisual independente, ele sempre existiu, e o que a gente luta é para que a gente seja acolhido, para que a gente seja respeitado com dignidade diante das leis desse país. Então, assim, muito bom estar nesse país democrático, que a gente possa falar e dizer dos nossos desejos, das nossas multiplicidades enquanto vários e várias fazedoras de cinema nesse país, né? É isso, obrigada. A gente tem de norte a sul do Brasil representantes aqui, representantes de diversidade racial, né? A gente tem a Rede Catarririne de cineastas indígenas, tem a APAN, que é a Associação de Profissionais do Audiovisual Negro, tem a APTA, que é a Associação de Profissionais Trans. Então, a gente está num momento de retomada, mas que é fruto de políticas públicas, que a gente agradece muito a batalha de vocês, para que a gente pudesse estar aqui com esse vigor, né? E demandando, com a ajuda de vocês, em outros espaços aqui dentro, essa regulação nesse momento, para que a gente possa seguir fazendo parte de uma dinâmica que é econômica. Porque a gente sabe que as nossas imagens já estão aí, já tem uma porta aberta, né? Para as nossas imagens, das mulheres, das pessoas negras, etc. Mas a gente também quer fazer parte do bolo econômico. E para isso é super importante que a produção independente seja valorizada, que a gente tenha cota de tela, que a gente participe também do bolo do VOD. Para isso o VOD precisa ser, a regulação do VOD precisa ser aprovada com a Condecine e com a taxa alta, né, para nós, favorável a nós, para que a produção independente possa vigorar para todo mundo que está aqui. Hoje eu sou da Associação de Profissionais Trans do Audiovisual, a população que mais sofre com a empregabilidade no Brasil. A gente está sendo jogado ou ao desemprego, ou à invisibilidade, ou à prostituição. E a nossa associação está aqui também para poder reivindicar a nossa presença nesse espaço, mas também se conectar com as pessoas a partir da compreensão da multiplicidade do cinema, das economias que o cinema gera e das possibilidades de empregabilidade, assim. E que já que a gente está falando sobre a diversidade e as nossas vozes foram evocadas aqui, esse é o primeiro momento que as nossas vozes estão realmente sendo evocadas e protagonistas nesse congresso. Houve durante todo esse tempo uma invisibilidade, não só de gênero, mas também de etnia. E nós sabemos o quanto é importante, né, a comunicação através do audiovisual. Você retrata a realidade, né, daquilo que vocês estão fazendo. Claro que tem ficções, e a gente sabe muito bem, eu adoro cinema, não durmo sem ver um filme. Eu penso que vocês têm uma oportunidade ímpar, porque vai encontrar nessa casa aqueles que são... que vocês têm uma bancada aqui da cultura, que a gente defende a cultura. Vocês vão encontrar também um governo que está predisposto, né, a investir na cultura. A cota de tela de cinema foi aprovada por 312 votos na Câmara, que é uma votação quase que de emenda constitucional, com todos os partidos apoiando, PP, PL, não só os nossos partidos de base, MDB, enfim... PSD, todos os partidos entenderam pela primeira vez, isso é muito interessante, foi a primeira vez que as cotas de tela de cinema são discutidas no Congresso, porque lá foi pela MP 2228, então não teve votação no Congresso.
Então é a primeira vez e foi aprovado por ampla maioria. E agora o Senado precisa também aprovar. A boa notícia é que o setor do audiovisual fecha o ano de 2023 com as cotas de tela da TV paga e das salas de cinema aprovadas. Agora, o presidente Lula precisa sancionar os projetos de lei. Fim do nosso tempo de hoje. Amanhã eu volto com outro cinejornal feito especialmente para você. Super beijo e até lá. Bom, agora vamos fazer um ping-pong aqui. Ok, um pássaro, meu pai. Um país, Brasil. Um canal, esse. Um botão, inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa e para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica. Clica, 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 clica. Clica, clica, clica.